Dia 48, Gênesis capítulo 50. José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Ele deu ordenança a seus servos, aos que eram médicos, para embalsamarem seu pai, e os médicos embalsamaram o corpo de Israel. O processo de embalsamento levou 40 dias, que era o prazo normal para isso. Os egípcios choraram a sua morte por 60 dias. Depois que terminou o período de luto, José falou com a alta corte do faraó. Peço a bondade de vocês de falarem com o faraó a meu favor, dizendo: meu pai me fez jurar o seguinte: estou perto da morte. Enterre-me na terra de Canaã, no túmulo que preparei para mim. Por favor, deixe-me subir e enterrar meu pai, depois voltarei. E o faraó respondeu: vai e enterre seu pai como ele o fez jurar. Então José subiu para enterrar seu pai. Foram com ele todos os oficiais do faraó, os membros mais importantes da sua família e todas as autoridades da terra do Egito. Além deles, foi toda a família de José, seus irmãos e os demais membros da família de seu pai. Somente as crianças e os rebanhos e o gado foram deixados na terra de Gósen. Também foram com ele os homens a cavalo e carruagens. Assim o cortejo foi muito grande. Chegando ao campo de beneficiamento de grãos de Atade, a oeste do rio Jordão, choraram muito, e José chorou a morte do pai por 7 dias. Quando os cananeus moradores daquela terra viram luto em Atade, disseram: é importante o choro desses egípcios. Por isso, aquele lugar que fica além do rio Jordão se chamou Abel-Mizaim. Assim, os filhos de Israel fizeram o que eles lhe tinham ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o enterraram na caverna do campo de Macpela, próximo a Mãe. Abraão tinha comprado essa caverna com o campo do heteu Efron. Ele recebeu a escritura de posse para que fosse usada como cemitério da família. Depois disso, José e seus irmãos e todos os que foram com eles para o enterro de seu pai voltaram para o Egito. Vendo os irmãos de José que seu pai estava morto, disseram: agora é possível que José nos persiga e nos vingue do mal que fizemos a ele. Por isso, mandaram este recado a José: antes de morrer, seu pai deixou uma mensagem a você. A mensagem é esta: perdoe a maldade dos seus irmãos e o pecado que cometeram com o mal que fizeram a você. Agora lhe pedimos que perdoe a maldade dos servos de Deus de seu pai. Enquanto falavam, José chorou. Depois, os irmãos foram falar pessoalmente com ele. Ficaram inclinados diante de José e disseram: aqui estamos dispostos a servi-los como seus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, por acaso estou no lugar de Deus? É bem verdade que vocês planejaram mal contra mim, mas Deus tornou o mal em bem para que eu hoje fosse preservar a vida de muitas pessoas. Por isso, não tenham medo. Vou sustentar vocês e seus filhos. Assim, ele os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José e toda a família de seu pai ficaram morando no Egito. Ele viveu 110 anos. José chegou a ver os filhos e os netos de Efraim. Viu também os filhos de Maquir, que eram filhos de Manassés, os quais José tomou no colo. Disse José aos seus irmãos: está chegando o dia da minha morte, mas Deus certamente virá ao encontro de vocês no tempo certo, e os tirará desta terra, e os fará voltar para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. Então José fez que os filhos de Israel jurassem, dizendo-lhes:
Estou certo de que Deus fará o que acabou de dizer. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com 110 anos. Seu corpo foi embalsamado e colocado num caixão no Egito. Lucas, capítulo 3. No 15º ano do reinado do imperador Tibério César, Pilatos era governador da Judeia. Herodes, o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes judaicos. Foi nesse ano que veio uma mensagem do Senhor a João, filho de Zacarias, enquanto ele estava no deserto. Então João ia de lugar em lugar em ambos os lados do rio Jordão, pregando que as pessoas deviam batizar-se para mostrar que se havia voltado para Deus e abandonado os seus pecados, a fim de serem perdoados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Ouçam, estou ouvindo uma voz que clama: preparem um caminho para o Senhor através do deserto. Preparem um caminho reto e plano no deserto para o nosso Deus. Aterrem os vales, nivelem os montes e colinas, endireitem os caminhos tortos e deixem perfeitamente planos os lugares por onde ele passar. A glória do Senhor será revelada e vista por todas as pessoas. João dizia às multidões que vinham para o batismo: filhos de serpentes, vocês estão procurando escapar do terrível castigo sem voltar-se verdadeiramente para Deus. É por isso que estão querendo batizar-se. Primeiramente, deem frutos que mostrem que vocês realmente se arrependeram. E não pense que estão livres porque são da família de Abraão. Isso não basta. Dessas pedras do deserto, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado do seu julgamento está posto à raiz das árvores. Sim, toda raiz que não der fruto será derrubada e atirada ao fogo. A multidão perguntou: o que devemos fazer? Se alguém tem 2 túnicas, respondeu ele, dê uma a quem não tiver nenhuma. Quem tiver comida de sobra, dê àquele que está com fome. Até os cobradores de impostos vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: cuidem para que não cobrem mais impostos do que o governador romano exige de vocês. E nós? Perguntaram alguns soldados. O que devemos fazer? João respondeu: não tomem dinheiro com ameaças nem violência. Não acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Todos estavam esperando que o Messias chegasse em breve e estavam impacientes para saber se João era ele ou não. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas em breve virá alguém que tem autoridade muito maior do que a minha. De fato, eu não sou digno nem de desamarrar as correntes de suas sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de separar a palha do trigo, armazenar o trigo e queimar a palha com fogo que nunca se apaga. João fazia muitas outras advertências e anunciava a boa nova ao povo. Mas depois que João repreendeu publicamente Herodes, o tetrarca, governador da Galileia, por ter se casado com Herodias, esposa do seu próprio irmão, e por muitas outras maldades que ele tinha praticado,
Herodes prendeu João na cadeia, acrescentando assim mais esse pecado a todos os outros. Então, um dia, o próprio Jesus juntou-se ao povo que era batizado por João. Depois que ele foi batizado e estava orando, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho muito amado, em você está meu prazer. Jesus estava com cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério público. Jesus era conhecido como filho de José. O pai de José foi Eli, o pai de Eli foi Matã, o pai de Matã foi Levi e o pai de Levi foi Melqui. O pai de Melqui foi Janai, o pai de Janai foi José, o pai de José foi Matatias, o pai de Matatias foi Amós, o pai de Amós foi Naum, o pai de Naum foi Esli, o pai de Esli foi Nagai, o pai de Nagai foi Maate, o pai de Maate foi Matatias, o pai de Matatias foi Semei, o pai de Semei foi Joseque, o pai de Joseque foi Jodá, o pai de Jodá foi Joanã, o pai de Joanã foi Ressa, o pai de Ressa foi Zorobabel, o pai de Zorobabel foi Salatiel, o pai de Salatiel foi Neri, o pai de Neri foi Melqui, o pai de Melqui foi Adi, o pai de Adi foi Cozã, o pai de Cozã foi Elmadã, o pai de Elmadã foi o pai de foi Josué, o pai de Josué foi Eliezer, o pai de Eliezer foi Jorim, o pai de Jorim foi Matate, o pai de Matate foi Levi, o pai de Levi foi Simão, o pai de Simão foi Judá, o pai de Judá foi José, o pai de José foi Jonã, o pai de Jonã foi Eliaquim, o pai de Eliaquim foi Meleá, o pai de Meleá foi Mená, o pai de Mená foi Matatá, o pai de Matatá foi Natã, o pai de Natã foi Davi, o pai de Davi foi Jessé, o pai de Jessé foi Obed, o pai de Obed foi Boaz, o pai de Boaz foi Salá, o pai de Salá foi Naazon, o pai de Naazon foi Aminadab, o pai de Aminadab foi Adime, o pai de Adime foi Arni, o pai de Arni foi Esfron, o pai de Esrom foi Pérez, o pai de Pérez foi Judá, o pai de Judá foi Jacó, o pai de Jacó foi Isaque, o pai de Isaque foi Abraão, o pai de Abraão foi Terá, o pai de Terá foi Naor, o pai de Naor foi Sereg, o pai de Sereg foi Ragaú, o pai de Ragaú foi Faleque, o pai de Faleque foi Eber, o pai de Eber foi Salá, o pai de Salá foi Cainã, o pai de Cainã foi Arfaxade, o pai de Arfaxade foi Sem, o pai de Sem foi Noé, o pai de Noé foi Lameque, o pai de Lameque foi Metusalém, o pai de Metusalém foi Enoque, o pai de Enoque foi Jared, o pai de Jared foi Malalel, o pai de Malalel foi Cainã, o pai de Cainã foi Enos, o pai de Enos foi Sete, o pai de Sete foi Adão, o pai de Adão foi Deus. Jó, capítulo 16. Então respondeu: Já estou cansado de ouvir o que vocês estão me dizendo. Afinal, que espécie de amigos são vocês? Querem me consolar ou me acusar? Suas palavras são vazias e sem sentido. O que eu fiz para vocês me encherem os ouvidos com essas respostas tolas?
Se eu estivesse em seu lugar e vocês em meu lugar, será que eu lhes diria as mesmas tolices e balançaria minha cabeça contra vocês? Não, eu não faria uma coisa dessas. Eu falaria com interesse e sinceridade, palavras de consolo para diminuir o seu sofrimento. Mas agora a minha dor não passa mesmo que eu abra o meu coração, e se me calo, ela não desaparece. Ó Deus, o Senhor me deixou sem forças. O Senhor destruiu a minha família completamente. Meu sofrimento acabou com a minha saúde e a minha magreza já se levantam contra mim. Sim, Deus está irado comigo e me tem arrasado o ranger dos dentes contra mim. Os meus adversários me olham com o olho ferino. Os homens também vêm me acusar com suas palavras e mostram desprezo pela minha triste condição e esmurram meu rosto para me humilhar. Deus mesmo me entregou nas mãos dos pecadores e me fez cair nas mãos dos maus. Eu vivi em paz até o dia em que ele me arrasou com o seu castigo. Sim, ele me destruiu, fez minha vida em pedaços e me escolheu como alvo. Seus flecheiros me cercaram. Eles transpassaram os meus rins e a minha bilis foi derramada pelo chão. Sem parar, ele me ataca como um soldado ao seu inimigo. Como um sinal de minha tristeza, costurei uma veste de lamento sobre a minha pele e enterrei a minha testa no pó da terra. Já não tenho mais lágrimas, meus olhos já estão vermelhos de tanto chorar, e tenho profundas olheiras como um homem prestes a morrer. Tudo isso me acontece embora eu seja inocente e não haja violência em minhas mãos e sejam sinceras minhas orações. Ó terra, não esconda o meu sangue e que não haja lugar que eu oculte o meu clamor. E vocês fiquem sabendo que a minha testemunha está nos céus, o meu advogado está nas alturas. Vocês zombam de mim enquanto eu derramo lágrimas sinceras diante de Deus, pedindo que ele me ouça, como faria um homem como seu amigo, porque eu sei que em breve seguirei por aquela estrada que não tem volta. Capítulo 17. O meu espírito vai se quebrantando, os meus dias vão se apagando, bem sei que o meu destino é a sepultura. Estou cercado de pessoas que zombam de mim e sou obrigado a olhar os seus desaforos. Ó Deus, por favor, só o Senhor pode garantir o meu livramento. Quem mais pode ser meu fiador? O Senhor fechou a mente deles para o entendimento. Não permita que esse falso julgamento destrua a verdade. Se alguém denuncia os seus amigos, por recompensa que fiquem cegos seus filhos. Deus me transformou em motivo de riso e zombaria para o povo. Eu me tornei um desprezado, em cujo rosto os outros cospem. Por isso chorei tanto que mal consigo enxergar. Já não sou nem sombra de quem era antes. A minha vida se acaba a cada dia que passa. Os justos ficam espantados ao ver o meu estado, e os inocentes se levantam contra o perverso. Mas o justo seguirá firme o seu caminho, e os homens de mãos puras o tornarão cada vez mais poderosos. Por isso venham todos vocês. Não existe um sábio entre vocês capaz de falar e entender a verdade. A minha vida ficou para trás, os meus planos não se realizaram e os meus desejos não se cumpriram. Trocaram a noite pelo dia, dizendo que a luz é a treva e a treva é a luz. Já estou esperando o dia em que minha casa será uma sepultura. E então estenderei minha cama nas trevas. Se eu clamar a corrupção mortal, você, o meu pai e os vermes
Vocês são minha mãe e minha irmã. Onde está a minha esperança? Alguém que possa ver a esperança para mim? Descerá a esperança às portas da sepultura? Descansaremos juntos no pó?